Salve, salve, meu povo! Eis-me aqui novamente, professor Arnaldo Paula, de língua portuguesa, hoje com o tema colocação pronominal. Colocação pronominal, gente, está no top 10 de língua portuguesa para os nossos concursos públicos, militares. É um conteúdo top 10, entre os 10 que mais caem em nossos concursos. E colocação pronominal é algo do nosso dia a dia linguístico muito interessante. Há muitos vícios de linguagem da nossa parte quando na informalidade linguística no tocante à colocação pronominal. E aqui vou passar para vocês o que é fundamental, o que é determinante, o que mais cai em nossos concursos no que diz respeito à colocação pronominal. E o que é isso? Colocação pronominal, Arnaldo. Olhem aqui, ó. Opa. Perdão. Pode falar agora. Colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Vejam aqui, ó. Relação de posicionamento que há entre um pronome pessoal oblíquo átono e um verbo. Então, estudaremos a relação destes dois elementos gramaticais, pronome pessoal oblíquo átono e verbo. A relação de posicionamento que há entre o pronome pessoal oblíquo átono e o verbo. E, Arnaldo, quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Eis aqui, ó. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e leis. Eis aqui, meus amados, eis aqui, meus queridos, os pronomes pessoais oblíquos átomos. E os pronomes pessoais oblíquos átomos, com relação ao verbo, poderão estar antes, no meio ou depois. E cada um desses posicionamentos, antes, no meio ou depois do verbo, tem um nome específico. Próclise, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Próclise, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Mesóclise, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo. Mesóclise, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo. Enclise, pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo. Vamos ao passo a passo para colocação pronominal. Vejam aqui. Primeiro eu vou falar da próclise. Quando o pronome está anterior ao verbo, pronome pessoal oblíquo átono antes do verbo, o processo é chamado próclise. A próclise é usada junto a, vejamos, queridos, palavras de sentido negativo. Vejam aqui, não, nada, nem, nunca, entre outras. Vejam o exemplo, nada nos preocupava. Vejam aqui, ó, a palavra nada é um fator proclítico, ou seja, determina a próclise. Indica que o pronome pessoal oblíquo átono deverá ficar anterior ao verbo. Essas palavras que determinam a próclise, na língua portuguesa, são chamadas de expressões atrativas ou fatores proclíticos. Então, as palavras de sentido negativo são fatores proclíticos, são expressões atrativas, determinarão a próclise, ou seja, a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Nada nos preocupava naquele tempo. Vejam aqui, o verbo preocupava, o pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo, estabelecendo a próclise. E o que motiva essa próclise é a palavra nada. A palavra nada é um pronome indefinido e é uma palavra de sentido negativo. Então, determinará, indicará a próclise. Os advérbios também são considerados fator proclítico, expressão atrativa. Vejam aqui alguns exemplos. Hoje, aqui, sempre, talvez, muito, entre outros. Hoje, me arrependo do que fiz. Percebam aqui o pronome pessoal oblíquo átono me, anterior ao verbo. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo, o processo é chamado de próclise. Então, da mesma forma que as palavras de sentido negativo, os advérbios também determinarão a próclise. Os advérbios também são considerados fator proclítico. As conjunções também são consideradas fator proclítico. Eis aqui algumas conjunções: que,
quando, embora, se, como, para que, entre outras. Embora me sinta culpado, vejam aqui, ó, o pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. E o que motiva este posicionamento é a conjunção embora. As conjunções, da mesma forma que os advérbios e as palavras de sentido negativo, determinarão a próclise, ou seja, a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Não se esqueçam disso. Recapitulando nesta página aqui, gente, deverá haver próclise junto a palavras de sentido negativo, ó. Não, nada, nem, nunca, entre outras. Nada nos preocupava naquele tempo. O nos, pronome pessoal oblíquo átono, anterior ao verbo. O que determina este posicionamento aqui é a palavra nada, palavra de sentido negativo, pronome indefinido, determinando, então, a próclise, pronome pessoal oblíquo átono, anterior ao verbo. Hoje, me arrependo do que fiz. Olhem aqui, ó, o pronome pessoal oblíquo átono me, anterior ao verbo. E o que determina tal posicionamento é o advérbio hoje. Advérbio, fator proclítico, determina a próclise. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Embora me sinta culpado, o pronome pessoal oblíquo átono me, anterior ao verbo. O que determina é a conjunção embora. Conjunções, advérbios, palavras de sentido negativo determinarão a próclise. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Ainda em próclise, pronome anterior ao verbo. Pronomes. Os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos também são considerados fator proclítico, determinarão a próclise. Os pronomes relativos que, a qual, as quais, o qual, os quais, onde, entre outros, determinarão a próclise. Ficamos em uma colina de onde, olha o pronome relativo onde, se avistava o mar. Olha aqui, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Pronome relativo é o fator determinante para essa próclise. Pronome relativo é fator proclítico. Diante de pronome relativo, deverá haver a próclise. Pronomes indefinidos, ó, alguém, muitos, todos, poucos, entre outros. Todos me deram apoio. Olha aqui, ó, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. E o que determina esta próclise, gente, é todos. Pronome indefinido. Pronome indefinido é fator proclítico, determinará a próclise. Alguém me telefonou? Olha aqui o alguém. Pronome indefinido, determinando que o pronome pessoal oblíquo átono deverá estar anterior ao verbo. Pronomes demonstrativos, este, esta, aquele, aquilo, entre outras. Aquilo lhe fez muito bem. Olha aqui, ó, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo, próclise. O que determina esta próclise é o pronome demonstrativo, aquilo. Isto me pertence. Olha aqui, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. O que motiva é o isto, pronome demonstrativo. Então, queridos, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo também são considerados fator proclítico, determinarão a próclise, ou seja, a colocação do pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Tá fluindo, meu povo? Tá fluindo? Falem aí. Está fluindo? Isso, Suelen, método LPP, ajude mais pessoas. Ajudará, Suelen, ajudará. Meu povo, e aí, tá fluindo? Amém ou misericórdia? Digam aí para mim. Amém ou misericórdia? Opa, maravilha, Rômulo, fluindo perfeitamente. Débora, sim, está fluindo. Rejane, fluindo. Amém, maravilha, Rômulo.
Sandra, amém. Rejane, amém. Speed Top, amém. E Débora, aula de crase já teve. E Renata, a Débora está atrasada. Já teve, Débora, aula de crase. Haverá mais, mas já teve, hein? Foi semana passada. Foi semana passada que teve crase. Voar, volto dar, crasear. Voar, volto de, crase não vai haver. Dá uma olhadinha lá, Débora. Amém. Vou chegar lá, Rodrigo, com relação a verbo no infinitivo. Vou chegar. Maravilha. Seguindo. Misericórdia, Denise. Ah, não, Denise. Misericórdia. Não, vai ficar amém, Denise. Pelo amor do Pai, hein? Vai ficar amém. Vai ficar amém. Vai dar tudo certo. Acalma tua mente, teu coração, dá aquela relaxada que vai fluir, tá bom, Denise? No final das contas, você vai gritar um amém bem forte. Amém? Então vamos seguir, hein? Ainda em próclise. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. A próclise também é usada nas frases interrogativas, nas frases exclamativas e nas frases optativas. As frases optativas são aquelas que exprimem desejo, vontade. Quem lhe entregou a carta? Vejam aqui, ó, o pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Quem lhe entregou a carta? Uma frase interrogativa. Então, nas frases interrogativas, haverá próclise, ou seja, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Nas frases exclamativas, também. Quanta mentira se disse ao respeito dela? Olha aqui, ó, o pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo na frase exclamativa. Então, nas frases interrogativas, nas frases exclamativas, haverá próclise, ou seja, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. E nas frases optativas, como eu disse anteriormente, as frases optativas são aquelas que exprimem desejo. Deus nos proteja daquele maluco. É uma frase optativa, exprimindo desejo. Então, Deus nos proteja. Olha aqui, pronome pessoal oblíquo átono nos, anterior ao verbo, estabelecendo a próclise. Deus nos dê aprovação no concurso. Amém ou misericórdia, gente? Olha aí, frase optativa. Deus nos dê aprovação no concurso. Amém ou misericórdia? Olha aí, Deus nos dê aprovação no concurso. Frase optativa. Então, próclise obrigatória. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Deus nos dê aprovação no concurso, gente. Amém, não é? Amém. Coloca um amém aí bem forte, hein? Intensifique esse amém aí. Maravilha. Opa, ponto 3 aqui, ó. Também se usa a próclise em frases com a preposição em, mas verbo no gerúndio. Relembrando o verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio é aquele que tem a desinência, a terminação NDO, falando, pulando, cantando, estudando, aprovando, MPP aprovando, MPP aprovando. Olha que maravilha, gente. Então, verbo no gerúndio, com a terminação, com a desinência NDO. Em se tratando de educação, olha aqui a dobradinha, preposição em, mas verbo no gerúndio. Então, o pronome pessoal oblíquo átono ficará, neste caso, obrigatoriamente anterior ao verbo no gerúndio, estabelecendo a próclise. Mas deve haver essa dobradinha, tá bom, gente? Preposição em e verbo no gerúndio. Aí o pronome pessoal oblíquo átono vai ficar entre os dois, entre a preposição em e o verbo no gerúndio. Se entre os dois, preposição em e na sequência verbo no gerúndio, vai estar antes do verbo no gerúndio, estabelecendo a próclise. Tudo bem, queridos? Amém ou misericórdia? Tá fluindo? Está fluindo? Vamos que vamos, hein? Aqui os casos opcionais, os casos facultativos de próclise, importante também. Pode-se usar, tanto a próclise quanto a ênclise. Próclise, pronome anterior ao verbo. Ênclise, pronome depois do verbo.
com pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, entre outros, desde que não precedidos de palavra atrativa ou de fator proclítico. Então, vejam só, eu lhe obedeço. Certa a próclise. Eu obedeço-lhe. Certa a ênclise. Maravilha. Agora, vejam este exemplo aqui, ó. Olha aqui. Espero que ele nos apoie. Espero que ele nos apoie. Vejam aqui o pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. E eu coloco aqui, só é possível a próclise. Por quê? Mesmo havendo o pronome pessoal ele, antes do pronome ele, espero que, este que aqui é uma conjunção integrante. As conjunções constam como fator proclítico. Então, mesmo tendo aqui o pronome pessoal ele, antes do pronome nós temos uma palavra atrativa, um fator proclítico, que é a conjunção que, no caso deste texto. Então, vai prevalecer, vai sobressair a presença da conjunção. Como a conjunção é palavra atrativa, como a conjunção é fator proclítico, aqui, obrigatoriamente, o pronome pessoal oblíquo átono ficará anterior ao verbo, só valendo a próclise. Neste caso aqui, por conta disso, só valerá a próclise. Amém ou misericórdia, meu povo? Vão falando, vão falando. Isso, Regiane, o que é palavra atrativa e vai determinar. Isso aí, Marcos, vai dar tudo certo, hein? PM do Pará, vai dar tudo certo aí. Isso aí, Tânia. Deus te acompanhe é uma frase optativa e nas frases optativas deverá haver próclise. Perfeito, maravilha. Tá fluindo então, hein? Graças a Deus. Amém. Geral. Opa! Outro caso facultativo, opcional de próclise, com infinitivo, ó. Tinham perguntado aí, tá bom? Olha aqui a situação do infinitivo não flexionado precedido de preposição. Olha só. Apoiar é um infinitivo não flexionado. Para é a preposição. Então, neste caso, vale próclise, vale ênclise. Então, é certo eu falar vim para te apoiar, próclise, ou vim para apoiar-te, ênclise. O apoiar é o infinitivo não flexionado. O para é a preposição. Então, neste caso, com o infinitivo não flexionado, precedido, antecedido de preposição, valerá próclise, valerá ênclise. Então, eu posso falar com correção gramatical, segundo a norma culta da língua portuguesa, vim para te apoiar, próclise, ou vim para apoiar-te, ênclise. Ambas corretas estão. Amém ou misericórdia, meu povo? Está fluindo? Está fluindo? Maravilha! Agora, mesóclise. Próclise, pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo. Mesóclise, pronome pessoal oblíquo átono no meio do verbo. Observação, ó. Vejam bem o que eu propus aqui. Essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, só haverá mesóclise com o verbo no tempo futuro, ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, há condição para que ocorra a mesóclise. Há condição para que ocorra a mesóclise. Gente, eu gosto de falar uma notinha aqui, que é importante. O futuro do presente é algo que praticamente não usamos no nosso dia a dia linguístico. Almoçarei às 13 horas. É difícil ouvir hoje alguém falar assim. A tendência é que ouçamos ou falemos, vou almoçar às 13 horas. Jantarei mais tarde? Não, vou jantar
mais tarde. Trabalharei amanhã? Não, vou trabalhar amanhã. Então, essa estrutura no futuro do presente está se tornando cada vez mais arcaica, mais em desuso na língua portuguesa, mais em desuso no nosso dia a dia linguístico. Então, precisamos ter bastante cuidado, um cuidado a mais por conta disso, nas questões de colocação pronominal, principalmente no quesito mesóclise. Então, vejam aqui. Entregar-te-ei os documentos hoje. Meu Deus, isso aqui não se ouve mais hoje em dia. Esse entregar-te-ei nada mais é que entregarei, mais o pronome ter. Esse entregarei aqui, gente, é futuro do presente. Viu só? Dar-lhe-iam uma nova oportunidade? Dar-lhe-iam. Esse dar-lhe-iam aqui, ó, é o dariam, mas o pronome lhe. Dariam é futuro do pretérito. Vejam só, queridos, praticamente não se ouve não se ouvem, melhor dizendo, essas expressões no nosso dia a dia. Entregar-te-ei, dar-lhe-iam. Então, a questão da mesóclise é algo arcaico no nosso dia a dia linguístico. Mas, por conta disso, precisamos ter mais cuidado ainda em nossos concursos, porque as organizadoras não se privam e colocam mesmo questão de colocação pronominal com mesóclise. Tá bom? Exatamente para gerar mais dificuldade ainda. Mas fiquem atentos às questões de colocação pronominal que dizem respeito à mesóclise, que só ocorrerá com verbos no tempo futuro, futuro do presente ou futuro do pretérito. Mas tem uma notinha aqui, ó. Olha só. Havendo palavra que exige a próclise, exatamente as expressões atrativas, os fatores proclíticos, como eu falei anteriormente, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, conjunções, advérbios, palavras com teor negativo. Essas palavras que são consideradas palavras atrativas, fatores proclíticos, que exigem a próclise, vão sobressair com relação ao verbo no tempo futuro. Então, vejam só, não, olha o não aqui, advérbio de negação, palavra que exprime negação. Então, é fator proclítico, é expressão atrativa. Então, neste caso aqui, ó, vai sobressair a próclise, mesmo o verbo estando no futuro. Entregarei, futuro do presente. Então, mesmo estando o verbo no futuro, vai sobressair a próclise, porque temos aqui o fator proclítico, temos aqui a expressão atrativa, o advérbio, que vai fazer valer com que sobressaia a próclise, mesmo com o verbo no tempo futuro. Percebeu isso aí, meu povo? Amém ou misericórdia? Está fluindo? Digam aí. Deixa eu ver aqui. Para é palavra invariável. Por que pede ênfase? Porque no caso da para, Fernando, é uma preposição. E a preposição permite essa variação. A preposição seguida de infinitivo que não vai variar permite esse posicionamento proclítico ou enclítico. Tá bom? Não, a preposição, Fernando, não é expressão atrativa, como conjunção, como advérbio, tanto que preposição vai permitir essa variação, como eu disse anteriormente, entre próclise e ênclise. Tá bom, Fernandão? Ok? E a ênclise? Pronome depois do verbo. Entregou-me os documentos hoje. Vejam aqui, é o pronome pessoal oblíquo átono posterior ao verbo, estabelecendo a ênclise. Por favor, vírgula, diga-nos o que aconteceu. Vejam aqui o pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo, estabelecendo a
ênclise. Ênclise, pronome pessoal oblíquo átono, depois do verbo. Agora, voltemos aqui, ó. Quero colocar aqui algumas coisinhas importantíssimas para vocês. Olhem aqui. As construções. Me espere, por gentileza. Espere-me, por gentileza. Olha aqui, me espere, gente. Errado. Me espere, errado. O certo é espere-me. Justificando. Olha a justificativa aqui, gente. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Me espere, não. Espere-me. Me perdoe, não. Perdoe-me. Te amo, não. Amo-te. Então, declare assim: amo-te muito. Ontem, Dia das Mães. Ah, parabéns. Mesmo que com atraso, parabéns às mamães que estão presentes aqui no nosso chat. Parabéns, mulheres vitoriosas, valorosas, mulheres fora de série, sem igual. Parabéns aqui à minha mamãe, parabéns aqui à minha esposa. Parabéns, parabéns. Então, olha só. Te amo, não. Por mais linda que seja essa construção, segundo a norma culta da língua portuguesa, é uma construção incorreta. Te amo, não. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Amo-te, mamãe. Amo-te, papai. Amo-te, filhinha. Amo-te, filhinho. E assim por diante. Amo-te. Me abrace não. Abrace-me. Me beije não. Beije-me. Me espere não, espere-me. Me perdoe não, perdoe-me. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Amém ou misericórdia, meu povo? Fale aí comigo. Por nada, Dani. Por nada, Rejane. E é por nada, tá? De nada não. Depois eu vou falar que é por nada e não de nada, hein? Ó, tem um negócio aí. Só para dar um mistério para a próxima, Renata. É por nada ao certo e não de nada. Seguindo, havia te convidado para a festa. Havia convidado-te para a festa. O destaque aqui, ó, é o convidado, gente. Essa expressão verbal convidado com a terminação ado indica particípio. O gerúndio é indicado pelo NDO, pulando, convidando, falando, e o particípio é indicado com as terminações ado, ada, ido, ida. Convidado, convidada, partido, partida, falido, falida. Então, aqui nós temos o destaque com o verbo no particípio. Não pode haver ênclise com o verbo no particípio. Então, havia te convidado para a festa, texto correto. Agora, havia convidado-te, não vale, porque não pode haver ênclise com verbo no particípio. Não pode haver ênclise com verbo no particípio. Não pode haver ênclise com verbo no particípio. Não se esqueçam disso. Aqui se vende cloro, certo? Aqui, vírgula, se vende cloro. Errado. Aqui, vírgula, vende-se cloro. Certo. Justificando. Logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal oblíquo átono. Então, ó, logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal oblíquo átono. Por isso que a construção aqui, vírgula, se vende cloro, é incorreta, segundo a norma culta da língua portuguesa. Logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal oblíquo átono. Amém ou misericórdia, meu povo? Falem comigo aí, meus queridos. Não me deixem só, não me deixem só. Amém ou misericórdia? Digam aí, por gentileza. Rejane é ansiosa, hein? Fala logo, professor. Vamos ver, vamos falar sobre isso aí, ó. Daqui a pouquinho, então. No finalzinho, eu falo, Rejane. Vamos resolver umas questõezinhas, então, aí, ó.
Venham comigo aqui na resolução de algumas questões. Vamos que vamos? Para resolver contundentemente, sabiamente uma questão, nunca descarte o método dos 50. Renato e Marcão falam com frequência sobre, nas questões de matemática e raciocínio lógico, e esse método é extensivo para a língua portuguesa também. Para a gente resolver bem uma questão, gente, é fundamental, é determinante que interpretemos. E, junto ao método 50, é fundamental, é determinante o método R, em que teremos a noção da teoria anteriormente dita, anteriormente mencionada. Deixe-me trocar aqui pelo marca-texto. Vejam só, o pronome oblíquo átono em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em. Então, observamos aqui que precisamos marcar a opção correta, com bom uso do pronome pessoal oblíquo átono, ok? Aí, o método R nos direciona ao seguinte, olha só, em colocação pronominal, eu sei o que é próclise, o que é mesóclise, o que é ênclise. Quando deve haver a próclise? Quando a mesóclise, quando a ênclise. E as situações, né, em que logo após a vírgula não deveremos usar o pronome pessoal oblíquo átono, perdão, em que não iniciaremos frase com pronome pessoal oblíquo átono, então precisamos marcar o que está de acordo, segundo a norma culta da língua portuguesa. Opa, estamos vendo aqui já, Débora, Ana Paula já mandaram uma opção E. Vamos ver. Opção A. A conduta ética deve ser desenvolvida nas empresas por seus funcionários. Para quê? O para quê é uma locução conjuntiva que indica finalidade, ou seja, conjunção é fator proclítico. Então, para que conservem-se, não, para que se conservem. Então, não é opção A. Não é opção A. Opção B. No último Congresso de Profissionais de Educação, consideramos a discussão sobre ética tão motivadora que esse que aqui é uma conjunção, decidimos que no próximo ano incluiremos-la. Olha só, gente, preste atenção nisso aqui. Incluiremos-la. Isso aqui é incluiremos. Deixa eu apagar aqui. Incluiremos. Ou seja, incluiremos futuro do presente. Então, olha como é que fica isso aqui, gente. Incluiremos. Mesóclise. Incluí-la-emos. Mesóclise. Então, não é a opção B. Desde que, locução conjuntiva próclise. Implantou-se, não. Se implantou, então não é a opção C também. Na sessão de abertura do simpósio destinado a discutir a importância das tecnologias de informação, o responsável pelo evento apresentou a programação. Mas isso não deixou-nos, olha o não, advérbio, palavra atrativa, não nos deixou. Então, eliminei A, eliminei B, eliminei C, eliminei D. E agora? Para promover o uso de novas tecnologias pelos funcionários, que esse que aqui remete a funcionários. Posso substituir por os quais. Então, este que é um pronome relativo.
Pronome relativo é fator proclítico, é palavra atrativa. Então, a próclise aqui bem posta. Resposta, opção E. Débora, Ana Paula, William mandaram muito bem. Meu povo, deixa eu ver aqui que a Ellen colocou. Por que a letra A... Deixa eu ver aqui, por que a letra A e C não está certo? Olha aqui, Ellen. A A não está certo por conta da locução conjuntiva para que exige a próclise. E na C, o desde que, outra locução conjuntiva que exige próclise também. Tá bom? Ficou legal aí, Ellen? Deu para entender? Beleza? Ficou legal, Ellen? Diga aí para mim. Amém ou misericórdia, gente, com relação à primeira questão? Falem aí, por gentileza. Vou adiante então, hein? Seguindo. Número 2. Método dos 50, sempre. Vejam aqui. O pronome pessoal oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua em. Então, precisamos marcar a opção correta. A construção correta, segundo a norma culta da língua portuguesa, no quesito colocação pronominal. Pelo nosso método R, eu preciso saber as regras de próclise, mesóclise, ênclise, são os pontos-chave para que definamos com contundência essa questão. Então, vejamos. Me surpreende, opa, já elimino, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Sai fora a opção A. Seu método não, olha aqui não, o advérbio, trouxe-lhe, não lhe trouxe, palavra atrativa, determina a próclise. Opção C, o menino cego, aos 5 anos, tornar-se-ia. Esse tornar-se-ia é o tornaria, mais o pronome se. Tornaria é futuro do pretérito. Futuro do presente e futuro do pretérito exigem a mesóclise. A princípio, tá certinho aqui, ó. Temos mesóclise. Quantos impressionaram-nos com braille? Opa! Frase interrogativa. Então, próclise. Quantos nos impressionaram como braille? E Braille recebia os alunos e sempre advérbio os auxiliava. Então, de fato, a resposta está na questão número 2, com a opção C, Charlie. Amém ou misericórdia, meu povo? Falem aí. Amém ou misericórdia? Opção C. Maravilha. Todos mandando muito bem. Charlie, perfeito, William. Tá fluindo, meu povo? Regiane tá mandando bem, hein? Amém ou misericórdia, meu povo? Falem aí. Vamos para a próxima. Nosso método dos 50, sempre. Vamos ver. Em língua portuguesa, o pronome oblíquo átono pode ocupar 3 posições distintas, antes, no meio ou depois do verbo, como vimos, próclise, mesóclise ou ênclise. Assinale a alternativa com a colocação pronominal. Olha aqui, meu povo, incorreta. Destaque aí, ó, o incorreta. É importante você decodificar, olha aqui, ó, para interpretar, para chegar à melhor conclusão com relação a questão, sempre destaque. Então, nós temos aqui, pelo nosso método R, a regra de colocação pronominal. Incorreta. E essa daqui, mole dá dinheiro. Se afirmam absurdos em redes sociais. Essa aqui, ó, já é partir pro abraço, ó. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. O certo é afirmam-se. De cara, opção A incorreta na questão número 3. Amém ou misericórdia, meu povo? Está fluindo? Está fluindo? Falem aí comigo. Alfa, perfeito. Deixa eu ver aqui que a Beatriz colocou. Ô, gratidão, Beatriz, gratidão aí, divulgue mesmo, divulgue mesmo.
Rejane, se pronome pessoal oblíquo ato, iniciando frase, não vale, não rola. Amém. Maravilha. Fluindo. Seguindo. Método dos 50. Para resolver, ó. Olha só, pegue lá, quando você estiver fazendo seus exercícios em casa, na prova, marque aí, pega o seu marca-texto, compra um marca-texto, gente. Coloque assim para facilitar. Ó, nosso método de 50. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Olha aqui, meu povo. Erro. Um erro. Pelo nosso método R, olha só, precisamos ter em mente as regras de colocação pronominal. Próclise, mesóclise, ênclise. Erro. É necessário que observemos erro. Alguns alunos fizeram a lição, outros, pronome indefinido, se fizeram de desentendidos. Pronome indefinido, como está aqui outros, é fator proclístico. Então, aqui a opção A, correta. Contar-lhe-emos. Contar-lhe-emos. Esse contar-lhe-emos é contaremos, mas o pronome lhes. Contaremos futuro do presente. Futuro do presente, mesóclise. Pronome pessoal oblíquo ato no meio do verbo. Então, maravilha, aqui a opção B. Me perdi, opa, me perdi. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Olha aqui, ó. Errou. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Só conferindo as outras, por favor, vírgula, peça-lhe. Ó, logo após a vírgula não se usa pronome pessoal oblíquo átono. Então aqui deve ser a ênclise. Nunca, palavra que indica negação, advérbio, pede a próclise. Confirmada a opção C, Charlie, na número 4. Amém ou misericórdia, meu povo? Está fluindo? Amém? Amém, geral? Amém, hein? Maravilha. E vai terminar. Vai terminar. A última questão de hoje. Dez segundinhos para vocês me darem a resposta. 10 segundinhos com vocês. Vou deixar vocês lançarem aí as respostas no chat. Coloquem aí vocês essa questão número 5, a solução para o nosso problema. Com vocês, meu povo. Regiane gostou da aula. E amém. Gratidão, Regiane. Vamos ver. C, D. William mandou delta. Marcos Papa Mike delta. Então vamos lá. Analise, melhor dizendo, as alternativas. Pelo nosso método dos 50, precisamos, de pronto, observar. Ler para chegar à melhor interpretação. Vamos aqui, seguindo o nosso método R, que nos indica as regras de próclise, mesóclise e ênclise para resolvermos da melhor forma. Primeira, ontem não, olha aqui o não, advérbio, me levantei. Pronome pessoal oblíquo átono anterior ao verbo, certo aqui. 2. Ontem me levantei. Olha aqui, ó, logo após a vírgula não se usa pronome pessoal oblíquo átono. Erro. 3. Ontem me levantei. Ontem, um advérbio, determina a próclise e pronome anterior ao verbo. Certo. Então, em relação à colocação pronominal, quais estão incorretas? Olha aqui pelo nosso método 50, lendo para interpretar o que é incorreto. O que é incorreto está aqui no item 2. Somente o item 2 é incorreto. A, não. B, não. C, não. E, não. Delta. Então, delta é a resposta. Incorreto está aqui no 2. Amém
ou misericórdia, meu povo? Amém ou misericórdia? Falem comigo. Digam aí, por gentileza, amém ou misericórdia? Isso aí, Jonathan. Amém. Oh, gratidão. Grande Jeffrey. Maravilha. Isso aí, Marcos. Por isso que nós temos o método dos 50, para você decodificar, para você sublinhar tudo bonitinho, para chegar à melhor interpretação. Por isso que aqui a gente reforça, Renato, Marcão e eu agora reforçamos. O método dos 50 é fundamental, é determinante para que você se apegue e não caia nas armadilhas, nas tentações da questão. Beleza? A Luciméria caiu, olha aí. Foi nas corretas. Viu, Lucimeire? Não pode dar esse vacilo. O método dos 50. Vai lá, ó, marca tudo direitinho. Aí, da minha amiga, maravilhosa. Um beijo no Davi e nas crianças aí, hein? Isso, assiste mesmo aí da aula de concordância. Tá show de bola também. Maravilha. Rejane, vou falar para a Rejane para me despedir de vocês. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais. É a aula da semana que vem. Vou ver aqui qual é o assunto. Já para deixar eles... Maravilha. Só abrir aqui, Ronaldo. A gente avisa. Por que por nada e não de nada? Rejane, observa só, você que está ansiosa para essa resposta. Eu prestei um favor a você. Aí você, Rejane, se sente obrigada a retribuir o favor que eu prestei a você. Aí eu digo assim, Rejane, fique tranquila. O que eu fiz por você, eu fiz de nada em troca ou fiz por nada em troca? Fale aí para mim. O que eu fiz por você, eu fiz de nada em troca ou fiz por nada em troca? Digam aí. Coloquem aí no chat. Opa, Rejane mandou. Então, por isso que é por nada. É uma questão de regência. É uma questão de regência. Por isso que o certo é por nada e não de nada. Rege-se a preposição por e não a preposição de. Rege-se a preposição por e não a preposição de. Então, se você até hoje falava de nada, fale a partir de agora por nada. E não há de quê? Não há por quê. Não por isso. Neste quesito, a preposição regida, é a preposição por e não a preposição de. Então, a partir de agora, meu povo, por nada e não de nada. Amém ou misericórdia, meu povo? Isso, Carla. O certo é não há por quê, porque a preposição regida é a preposição por e não a preposição de. Tá bom, Carla? A Ellen gostou, de boca aberta. Falou que gostou, queria mais. Ô, maravilha. Mas semana que vem tem mais. A aula da semana que vem, não. Fala para eles. Concordância nominal. Povo meu, já convido vocês para a semana que vem. Concordância nominal. É proibida, é proibido entrada ou proibida entrada? Opa, já fica a interrogação. Ela está meia chateada ou ela está meio chateada? Opa, já vão estudando aí, já vão se preparando. Semana que vem, queridos, concordância nominal. Gratidão, queridos. Gratidão mesmo, gratidão sem igual pela presença de todos aqui. Só duas coisas, Renato. Pois não, Renato? Dá um recado aí pra gente. Avisa pra galera que amanhã começa um intensivão gabaritando RLM para entrar no grupo do WhatsApp para participar. Queridos, recado do mestre Renato. Amanhã, a partir das 8 horas ao vivo. A partir das 20 horas, ao vivo, intensivão de raciocínio lógico matemático. Tá? Entrem lá no grupo do WhatsApp para que vocês obtenham maiores informações. Mas amanhã, intensivão RLM, a partir das 20 horas, ao vivo, aqui conosco, queridos. Eu vou assistir para entender raciocínio lógico. Amém ou misericórdia, meu povo?
Ó, o Davi perguntou aí, quando vai haver pronome neutro? E mais para frente, Davi, vamos falar sobre, tá bom? Forte abraço, queridos. Tenham uma noite de paz, tá bom? E, se Deus nos permitir, até semana que vem. Um abraço, um beijo. Gratidão aí pela presença de todos.